Capítulo 38. Nunca uma viagem me pareceu tão longa. A tormenta que afligiu Gael havia cedido, mas ele ainda estava febril. Darren dirigira seu sedã cinza com agressividade, também preocupado, o carro sacolejando mais que o normal. De modo que abracei Gael com força, querendo protegê-lo dos solavancos. Ainda assim, levamos 40 minutos para chegar ao chalé. Gael não falou durante todo o percurso, imerso em pensamentos, mas manteve a mão na minha, apertando-a com força, até eu sentir meus dedos meio dormentes. Eu ligara para Liam do caminho. Então, quando Darren encostou o carro em frente à porta azul, o arqueólogo já estava à nossa espera. Gael protestou, mas consegui, com a ajuda de Liam e Darren, convencê-lo a se deitar um pouco, no único quarto da casa, no segundo andar. Eu não queria sair do lado dele, mesmo que ele se esforçasse para aparentar que estava bem. Sua testa coberta de suor, os olhos brilhantes e injetados me garantiram o contrário. Por isso, depois de beijá-lo rapidamente e deixá-lo sob os cuidados de Darren e Liam, não perdi mais tempo e saí correndo da casa, descendo o terreno inclinado sem prestar muita atenção ao que me cercava. Levou um tempo para que eu avistasse uma antiga casinha, com paredes brancas e porta vermelha. Uma das janelas estava aberta, e de dentro vinha o delicioso aroma de infusão de ervas ou algo assim. Parei diante da porta e bati uma vez, e uma segunda. Teria batido uma terceira, se o painel de madeira não tivesse se movido e a cara enrugada da mulher surgido entre ele e o batente. A velhinha pareceu tão contente em me ver quanto eu estava em vê-la, mas Gael precisava dela. Então deixei meus receios de lado, peguei o celular no bolso e digitei 2 frases no aplicativo de tradução. Rartané se cabru bufuil setim. Por favor, entenda o que eu disse. As sobrancelhas dela se retorceram e ela respondeu alguma coisa. Deus do céu, como era horrível ser analfabeta auditiva, ou seja lá o nome que se dê, a quem não consegue compreender o que escuta. Recorri ao tradutor outra vez, escrevendo o que eu queria dela. Le dotoy. Tichilhon. Por favor, pare. Sua expressão era algo entre desprezo e exasperação. Não entendo uma palavra do que você diz. Você fala inglês? Minha exclamação soou como uma acusação. Ela ergueu a mão delicada. Não, se puder evitar. Ok, eu não tinha tempo a perder com seu mau humor. Ele precisa de ajuda, está doente, por favor, venha comigo. Traduzi o que tentara dizer antes. Seus olhos azuis encobertos por uma fina película esbranquiçada se tornaram distantes, como se ela olhasse através de mim. Eu alertei que isso iria acontecer, mas ele não acreditou. Estalou a língua. Eu senti a ruptura. Aquilo não parecia bom, nem um pouco. Passei um braço ao redor do corpo. Pode vir comigo? Por favor, senhora. E por que eu faria isso? Por quê? Que motivos ela teria para ajudar um homem que parecia odiar e uma garota que nunca vira na vida? Sem conseguir pensar em nada convincente, eu lhe disse a verdade. Porque a senhora é a nossa única esperança. Ela me observou por quase 1 minuto inteiro e cheguei a pensar que fosse bater a porta na minha cara. Em vez disso, resmungando palavras em irlandês, pegou alguma coisa atrás da porta, um chale, e então a fechou atrás de si. Eu tinha dezenas de perguntas para ela, enquanto voltávamos para o chalé, tantas que as palavras saíam desordenadas de minha boca, metade em inglês, metade em português. Por isso, não fiquei tão surpresa assim que ela não tivesse respondido a nenhuma delas, embora desconfiasse de que ela não teria respondido de todo jeito. Tive que diminuir o ritmo para acompanhá-la, não que tenha feito alguma diferença, já que ela fazia questão de demonstrar quanto minha presença ofendia, com uma careta austera. Apesar do tamanho diminuto, não me deixei enganar, havia mais que força naquela mulher. Depois de um tempo, seus passos curtos começaram a me deixar impaciente. Parecia que um século inteiro havia se passado até que avistamos o chalé no topo da colina.
Eu a ajudei a transpor a mureta e então tive que me segurar para não sair correndo para o casebre e verificar como Gael estava. Darren, sentado na varanda, logo nos viu e ficou de pé, fazendo uma reverência respeitosa para a senhora. Finalmente, do lado de dentro, indiquei o caminho e ela demonstrou tremenda habilidade para subir os 19 degraus que levavam ao segundo andar. Assim que abri a porta do quarto, meu olhar voou para a cama e a encontrou vazia. Antes que pudesse pirar, vislumbrei Gael sentado no parapeito da janela, conversando com Liam, parecendo tão saudável como quando o conheci. Sua pele voltara à coloração normal, nenhum suor à vista, seus olhos, muito pretos, mas ainda com aquela mancha âmbar no esquerdo, já não pareciam febris. Como que por vontade própria, seu olhar vagou em minha direção e uma miríade de emoções explodiu ali. Em minha agitação, não fui capaz de discernir nenhuma. Ele me mostrou um sorriso que acentuou aquela adorável covinha no queixo, bem desenhado, e só então me permiti voltar a respirar. A mulher diminuta me empurrou para o lado, entrando no quarto sem hesitar, até estar perto de Gael, ou perto o suficiente. Ele fez um curto aceno, endireitando o corpo. Bom, começou Liam, se levantando da poltrona, vou preparar um chá. Obrigado, respondeu Gael, mas sua atenção estava na mulher. Eu me afastei para que o homem passasse. Mal a porta havia se fechado, a senhora resolveu começar a falar. Sente agora, não? Perguntou a Gael, um brilho quase exultante no olhar. A ruptura, eu estava certa. Ele assentiu, indicando que ela se sentasse na poltrona, agora vaga. Ele preferiu ficar de pé, a 5 passos dele. Inclinando-se um pouco para a frente, Gael começou a sussurrar em irlandês. A mulher assentiu enquanto o ouvia, mas em determinado momento, seu olhar nebuloso disparou em minha direção. A feição fina e repleta de marcas espantada. Um arrepio me subiu pela coluna e eu me apoiei na cômoda para me manter estável. Gael prosseguiu, correndo a mão pelo cabelo num gesto pra lá de frustrado, até que desconfiei de que ele concluiu, pois se calou, voltando a se recostar no parapeito. Quando retomou a conversa, foi em uma língua que eu conhecia. Como posso parar? Abriu os braços exaurido. Como posso impedir que isso continue? Eu me vi avançando um passo enquanto esperava pela resposta. A angústia que saturava o ar era quase uma quarta pessoa naquele cômodo. Um século depois, ao menos foi o que me pareceu, a senhora resolveu abrir a boca. Não pode. 2 palavras, apenas 2 palavras, e meu mundo todo começou a desabar, parte por parte, até que nada mais restasse, além de ruínas e pó. Gael parecia partilhar do mesmo sentimento. Não há nada a fazer? Ele insistiu. O feitiço é muito forte. Ergueu um dedo fino. Não conseguiu quebrá-lo antes. E não será capaz de impedir sua conclusão agora. No momento em que tocou a pedra, desencadeou o fim, e não há como detê-lo. Ao contrário de mim, Gael pareceu pouco surpreso. Comprimindo os lábios, os punhos cerrados ao lado das coxas, ele aqueceu uma vez e viu o último fiapo de esperança em seu olhar se apagar, como o toco de uma vela que finalmente chega ao fim do pavio. Não! Interferi, trêmula, fria e furiosa. Tem que ter um jeito, tem que ter uma solução. Isso nem deveria estar acontecendo. Ele nem encostou naquela pedra. Não? A mulher me mostrou um sorriso curto repleto de escárnio. Não tocou nela, certo? Fitei Gael. Prometeu que não iria usá-la. Eu não toquei na pedra que o Liam encontrou. Falou, mirando o mar no horizonte. Então, por que aquilo estava acontecendo? A senhora, de 1,5 metros, falou alguma coisa. Em irlandês, é óbvio. Um tanto hesitante, se aproximou dele e colocou a mão em seu ombro. Gael abaixou a cabeça, rindo. Um som tão infeliz que meus olhos pinicaram. Sem dizer nada, a senhora fez a volta, sua saia vermelha balançando como um sino, e tomou a direção da porta. Espere! Eu me plantei à sua frente, impedindo que saísse. Tem que ter alguma coisa, qualquer coisa que se possa fazer para salvá-lo.
Ela empinou o queixo. As névoas esbranquiçadas em suas íris pareceram se mover, da maneira que nuvens pesadas se agruparam pouco antes da tempestade se formar. Ainda não entendeu, menina tola? A maldição está chegando ao fim. Ele já está sendo salvo. Recuei um passo à medida em que o mundo congelava. Ou talvez fosse apenas eu, fria e trêmula de medo. Não podia ser verdade. Aquela mulher não podia estar certa. Porque se nada pudesse deter o fim da maldição, então Gael estava morrendo e ninguém poderia salvá-lo. Não, sempre havia alguma coisa a ser feita, boa ou ruim. Vovó Filomena vivia dizendo isso. Aproveite o tempo que tem com ele. Ela me contornou e foi para a porta. Não sei de onde consegui extrair forças para questionar. Quanto tempo? Seus dedos finos se fecharam sobre a maçaneta, mas ela me olhou por sobre o ombro. Quando a luz de Danu o ápice atingir, explicou. Eu estava pronta para perguntar que merda aquilo significava, mas ela completou. Até a próxima lua cheia. Com isso, a senhora abriu a porta e passou por ela sem voltar a olhar para trás. Eu me virei para Gael, que ainda fitava o mar sentado na janela, perdido em seu próprio tormento. E quando é isso? Me ouvi dizer. Depois de um século inteiro, ele respondeu em uma voz tão baixa que eu quase não ouvi. Esta noite. O quê? O tremor não permitiu que eu concluísse. Aquela noite, a maldição se encerraria naquela noite. Meu Deus! Como se pressentisse a tempestade que relampejava dentro de mim, ele se levantou e atravessou o cômodo. Parou na minha frente, perscrutou meu rosto atenta e intensamente, como se me visse pela primeira vez. Ou pela última. Ela está errada. Esfreguei as mãos nas bochechas, limpando as lágrimas que começaram a descer uma após a outra. Ela não sabe de nada. Brianna, ela não sabe. Enrosquei os dedos em sua camisa. Você não encostou na pedra. Uma maldição que já dura tanto tempo ia ser quebrada assim, com essa facilidade toda? Essa senhora não gosta de você. Assinalei. Ele fez uma careta. Ninguém quer estar perto de um amaldiçoado. Eu quero. Agarrei seus braços para que não restasse dúvida. Acho que ela só quis te assustar. Fazer você ir embora daqui para não voltar mais. Ou vai ver Eu sinto, Brianna. Ele me interrompeu com um sussurro dolorido. Está acabando. A maldição está chegando ao fim. Eu consigo sentir. Uma dor profunda me apunhalou o peito. Era como se alguém tivesse tirado algo dali de dentro e só sobrassem pedaços dilacerados. Não, Gael, não pode ser, porque eu... Engasguei com os soluços. Eu não posso te perder. Eu acabei de te encontrar. Hushler. Ele me puxou para si. Passei os braços por baixo dos seus, prendendo-os em sua cintura. E escondi o rosto em seu peito quente, vivo e pulsante. Não podia ser real. Ele não podia estar indo embora. Meus soluços se intensificaram. Gael beijou minha testa e recostou o queixo em minha têmpora, me segurando com força, como se quisesse me guardar dentro de si. Isso só me fez chorar mais ainda, porque se pareceu muito comum a Deus. Eu chorei por ele, pela maldade que tivera que enfrentar sozinho todo esse tempo, pela solidão que o machucara todos esses anos, porque ele buscava aquele desfecho por tanto tempo, e agora que já não o desejava, a escolha lhe era tirada também, como se a maldição não fosse apenas os anos que passara longe da mulher que amara, mas da felicidade em si. E chorei por mim, porque eu o havia encontrado. Ele tinha enchido meu coração de uma alegria que eu nem imaginava que pudesse existir apenas para vê-lo partir. Como eu poderia continuar, depois de experimentar um amor como aquele, de partilhar com Gael uma parte de mim, de receber em troca uma parte dele? Como eu poderia aceitar que ele fosse embora? Você nunca vai me perder. Ele sussurrou em meu ouvido, a voz embargada. Meu coração e meu amor sempre vão ser seus. Meus e dela.
Eu não precisava magoá-lo dizendo isso, mas sabia que era assim. E estava tudo bem, de verdade. O amor encontra a alegria na felicidade do outro, porque não é feito de posse, de matéria, mas de abnegação e doação. Naquele momento, eu me senti incrivelmente grata por dividi-lo com Kiara, por ela o ter dividido comigo. Eles tiveram tão pouco tempo juntos e ali estávamos Gael e eu, mal havíamos nos encontrado, e a maldição se preparava para nos separar. A história se repete. Me dei conta. Eu me curvei para trás para poder olhar para ele, a esperança tecendo uma teia fina, a qual me agarrei com as 2 mãos. Gael, está acontecendo de novo. Lorcan e Kiara tiveram pouco tempo juntos e agora você e eu. É como se a história se repetisse. Eu sei. Encaixou as mãos em minhas bochechas, os polegares apagando minhas lágrimas. Venho pensando nisso desde que compreendi o que estava acontecendo. Mas ele não havia entendido o que eu quis dizer. Talvez a nossa chance esteja aí, exclamei. Nós já vimos acontecer antes. Pode ser que a gente encontre um jeito de impedir que a maldição se acabe, investigando o passado. Ele me observou em silêncio por um longo tempo, quase receoso de se permitir ter esperança. Mas por fim foi incapaz de se conter. Pois é assim para quem ama. Qualquer fiapo de esperança se transforma numa corda espessa de salvação. Seus olhos vagaram pelo quarto sem parecer ver nada à frente. E percebi o momento em que ele pareceu encontrar uma solução. Seus dedos escorregaram de meu rosto para meus ombros, se enroscaram na camisa dele, que eu ainda vestia. Tem razão, Brianna. Como é que eu não pensei nisso antes? Nós podemos tentar repetir a história toda. Não gostei de como aquilo soou, nem um pouco. De que jeito? Perguntei cautelosa. Ele olhou no fundo dos meus olhos, o queixo trincado em uma clara resolução, e eu automaticamente soube que não ia gostar do que viria a seguir. Eu estava certa. Eu preciso ser amaldiçoado de novo. Proferiu com a mesma simplicidade que usava quando me pedia para encontrar um documento na Brígida ou digitar um e-mail, como se não fosse nada extraordinário. O quê? Não! Eu me desprendi dele, me afastando alguns passos. Você perdeu o juízo? Ao contrário, acho que nunca estive mais lúcido. A calma que ouvi em sua voz contrastava com a determinação em seu semblante. Não é o que parece agora. Se existe uma maneira de ficar mais tempo com você, então eu não vou hesitar. Não havia brecha para réplica em seu tom. Tenho que ir atrás daquela mulher. Sem me dar chance para nada, ele passou por mim e foi para a porta. Corri atrás dele, puxando-o pelas costas da camisa. Nunca imaginei que ele de fato fosse me dar ouvidos. Mas Gael parou abruptamente, de modo que trombei com ele, minha cara se alojando entre suas escápulas. Girando, ele me examinou, preocupado. Você está bem? Não, claro que não. Soprei o cabelo para longe do rosto, o coração aos coices. Pelo amor de Deus, pare e pense por um momento no que está sugerindo. É maluquice. Você viveu todos esses anos buscando uma maneira de se livrar dessa maldição. E agora quer se voluntariar para passar por tudo isso outra vez? É precisamente o que eu quero. Sua mandíbula se retesou. Não vai ser nenhuma novidade para mim. Ah, meu Deus, ele estava mesmo falando sério? Me escute, Gael. Agarrei sua camisa de novo. Você esperou todo esse tempo por essa conclusão. Isso foi antes de você aparecer e me dar um motivo para querer continuar vivendo. Amaldiçoado? Rebati, quase aos prantos. Se for preciso. Ele nem ao menos piscou para responder. Minhas mãos caíram, tão desamparadas quanto o restante de mim. Exalando com força, Gael pressionou a ponte do nariz, bem desenhado, com o indicador e o polegar. Brianna, eu tive muito tempo para pensar no que aconteceu. Se eu não tivesse me envolvido com Kiara, se eu não a tivesse amado, minha vida teria sido diferente. Uma vida comum. Provavelmente teria morrido de velhice ou em uma briga com algum vizinho, defendendo as minhas terras ou a aldeia.
Ele lançou toda a força daquele olhar resoluto em mim. E sabe o que eu faria se tivesse a chance de voltar no tempo? Eu sabia. É claro que sabia. Gael, faria tudo igual. Ele se adiantou, porque qualquer castigo teria valido a pena para ser amado por Kiara um único dia que fosse. Engoli em seco. Isso é diferente. Não, não é. Ele encaixou as mãos em minhas bochechas, os olhos injetados fixos nos meus. Porque eu amo você, da mesma maneira desesperada, Brianna. Amo tanto que me dói a alma. Me pergunte o que eu faria para ficar com você por apenas mais um dia, mais uma hora, apenas mais um instante. Pergunte. Comecei a balançar a cabeça. Não queria ouvi-lo dizer que faria qualquer coisa para ficar comigo. Já estava sendo difícil o bastante me manter firme em minha decisão sem isso. Mesmo que eu não tivesse questionado, ele me deu a resposta. Eu faria tudo, Brianna. Proferiu solene, e pouco me interessam as consequências se para cada dia com você eu tiver que viver um século inteiro de sombras. Então que seja. Eu aceito. Meu coração apaixonado deu um salto, mas ele não entendia o que estava acontecendo. Meu coração, quero dizer. Os riscos e o perigo que aquela decisão implicaria. Se para ficar comigo, Gael precisasse se submeter a um castigo que poderia durar séculos, então que espécie de amor seria? Gael não teve escolha antes, mas tinha agora. Você não está pensando direito. Minha testa pendeu para a frente, encontrando apoio em seu peito. Nós temos que manter a calma e pensar, encontrar uma solução que não seja... Estremeci. Cujo preço não seja tão alto. Não há outra maneira, Rushler. Ele beijou meu cabelo. Mas tinha que haver. O destino não poderia ser tão cruel assim com ele. Conosco. Eu não entendo, Gael. Endireitei o pescoço e o encarei. Como isso pode estar acontecendo se você nem tocou na pedra da vida? Encontrá-la era o suficiente? Ele me observou por um longo tempo, antes de me soltar e se afastar, andando pelo quarto. Parou diante da janela, apoiando uma das mãos na parede. Alguma coisa estava errada, muito errada. O que você não está me contando? Sussurrei. Ele ficou em silêncio, olhando para o chão. Acabei rindo quando, na verdade, queria cair no choro. Você nunca vai confiar em mim de verdade, vai? Eu me encolhi, magoada. Seus olhos se fecharam. Eu não quero machucar você, Brianna. Está fazendo isso agora. Minha voz mal tinha som. Mas ele a ouviu e se aprumou, seu olhar buscando o meu. Não consegui ler nada ali. Você sabe como aconteceu, não é? Insisti. Depois de um interminável minuto, ele exalou pesadamente, assentindo uma vez. Engoli em seco. Como isso aconteceu? Você mentiu para mim? Eu não toquei naquela pedra, enfatizou. E foi isso que me deu a dica. Não havia sido a pedra da vida que desencadeara o fim da maldição. Então, por Deus, o que poderia ser? A ruptura começou há 4 noites, explicou, antes que eu pudesse perguntar. Quando eu tive febre pela primeira vez. A noite em que fui embora e ele me encontrara sobre aquele aguaceiro. A noite em que confessara seus sentimentos por mim. A noite em que nos beijamos pela primeira vez. Eu me lembrava de cada segundo. Não me recordava de tê-lo sentido mais quente naquela ocasião, a menos que tivesse acontecido depois que nos separamos e ele não tivesse me contado. De todo jeito, não fazia sentido. Você não tinha a pedra 4 dias atrás, apontei. Não. Ele soltou uma pesada lufada de ar, correndo a mão pelo cabelo com desespero. Eu tinha você. Um alarme soou em minha mente. Passei os braços ao redor do corpo tentando deter o tremor inesperado. Minha intuição gritava que aquilo, o que quer que fosse, me partiria ao meio. O que você quer dizer? Ele tomou fôlego. Eu estava equivocado. Passei esse tempo todo procurando pela pedra errada. Do cerne da terra a pedra vital surgir, recitou angustiado. A pedra vital não era literal, não se referia àquela pedra que está no meu cofre agora.
Abri a boca para dizer que a pedra não estava mais no cofre, mas achei que aquele não era um bom momento para contar a ele que eu havia roubado a pedra da vida. Algo muito maior estava acontecendo ali. E o que era? Eu quis saber. Gael me observou por um longo tempo, a boca pressionada com força, como se tentasse impedir que as palavras saíssem. Cheguei a pensar que não me responderia, mas por fim, ainda que visivelmente a contragosto, ele me deu a verdade. Era a runa que no antigo alfabeto Ogham simboliza a vida. Devagar ele atravessou o quarto, o som de seus passos abafado pelo retumbar insistente de meu coração. Parou diante de mim, se movendo em direção à cintura, até tocar o local exato da minha marca de nascença. Beth, sussurrou. Eu não entendo. Pela primeira vez, a máscara que ele usava desde que passara mal em meu quarto escorregou, e eu tive um vislumbre de seus verdadeiros sentimentos. A devastação que vi ali fez meu coração parar de bater. Entendi o motivo, assim que ele abriu a boca e disse: Foi você quem quebrou a maldição, Brianna. Om Shinar